Olá pessoal, eu sou a professora Mariane, vou trabalhar com vocês então essa disciplina de legislação trabalhista e relações sindicais. Para essa disciplina então, nós preparamos aí 5 vídeos curtos para discutir um pouquinho mais sobre alguns pontos onde falaremos sobre a reforma trabalhista. Então teremos aí uma websérie disponível para vocês. E a partir dessa websérie vamos aprofundar alguns tópicos do conteúdo onde nós não conseguimos, não temos um tempo hábil para tratar sobre tudo isso dentro das nossas aulas ao vivo e também das nossas aulas conceituais. Para esse primeiro tópico, então, eu vou trazer para vocês um pouco mais sobre a discussão com relação ao trabalho intermitente. O trabalho intermitente foi uma modalidade criada pela reforma trabalhista para atender uma determinada categoria de empregados. Empregados que nós não falamos que eles eram empregados com vínculo empregatício, até porque eles eram caracterizados como freelancer. Então, aquela pessoa que trabalhava num buffet no final de semana ou como entregador em um final de semana para complementar a sua renda. Com a reforma trabalhista, então, para atender essa especificidade, foi trazido esse contrato, esse trabalho intermitente. Pois bem, quando eles propuseram esse trabalho intermitente, a ideia de quem do Poder Legislativo que levou para a discussão essa modalidade é de que atenderia apenas essa classe. Contudo, por alterações ao longo desse projeto, que se tornou a reforma trabalhista, o contrato intermitente ou o trabalho intermitente foi então foi feito para todas as classes de empregados. Então, hoje, qualquer atividade poderia ser aplicada nesse contrato intermitente. O que acontece é que o contrato intermitente, alguns autores classificando como uma modalidade de contrato, até porque a própria reforma trabalhista alterou o artigo que fala sobre o prazo de contrato de trabalho, que fala sobre o contrato por prazo determinado e o contrato por prazo indeterminado. Alguns autores vêm entendendo que esse contrato seria uma terceira modalidade de contrato de trabalho. Então, ele seria o contrato de trabalho intermitente. Porém, essa modalidade de contrato, ela traz algumas minúcias que ainda não foram solucionadas. E até por ser um conteúdo muito novo, são pontos que nós precisamos chamar a atenção de você enquanto um futuro gestor e também pontos que podem vir a ser aí desenrolados, que podem vir a ter decisões com relação a esse assunto, direcionando um pouco melhor a sua aplicação. Então, nessa modalidade de contrato intermitente, entenderia-se que eu tenho um vínculo empregatício constituído com aquele empregado. É um contrato que tem um prazo determinado, ele só pode ser feito por 1 ano, até porque eu não poderia colocar um empregado em um contrato desse tipo por prazo indeterminado. Ele precisa ser convocado para trabalhar com 3 dias de antecedência pelo empregador, onde ele vai especificar qual atividade que ele vai realizar, o horário que ele vai cumprir. E se, após essa convocação, ele não se manifestar, eu entendo então que ele não tem interesse na prestação dessa atividade. Os pontos que merecem destaque com relação ao contrato de trabalho intermitente. O primeiro deles, e que vem sendo questionado pela doutrina por enquanto, então pelos autores. Como funcionará o recolhimento do INSS e FGTS dessa nova modalidade de trabalhador? Quando nós falamos em trabalhador, nós sabemos que eles não se classificam como empregados, porque eles não têm um dos requisitos necessários para serem caracterizados como empregados. Então, eles não têm ou subordinação, ou alteridade, ou a pessoalidade, Então, eles não obedecem esses requisitos. Contudo, como ele
acaba tendo esse vínculo empregatício constituído nessa relação, seria então, ainda que ele seja um trabalhador, mas tenha um vínculo, seria devido pelo empregador o FGTS e o INSS? Alguns autores entendem que não, porque ele não estará prestando serviço naquele momento. Ele tem um vínculo empregatício constituído, mas ele só prestará a atividade quando for acionado, quando for convocado pelo empregador. Então, nesse período que ele não é convocado, mas tem esse vínculo empregatício, ele não terá o recolhimento do FGTS e do INSS pelo empregador. Aí a discussão é então como ele fará. Ele precisará fazer um recolhimento como autônomo, no caso do INSS, para que ele seja protegido pela Previdência. E assim, se ele tiver algum problema, se ele sofrer um acidente de trabalho pela prestação de algum serviço que ele esteja realizando, se ele apresentar alguma doença, que ele seja protegido então pelo INSS, mas que ele deveria recolher como autônomo. Esse é, num primeiro momento, um direcionamento que nós temos até então com relação ao contrato intermitente. A segunda questão que vem se discutindo é quando nós falamos do pagamento de salário, da onerosidade que envolve o contrato de trabalho. A onerosidade, esse pagamento de salário, ele acontece de forma mensal. Mas nessa forma de contrato, eu tenho aí que ele é convocado para realizar uma atividade específica, por um tempo específico. Então eu posso fazer com que o seu pagamento seja apenas ao final desse período específico. Então, se ele vai substituir um empregado que vai se ausentar por um motivo de doença no período de 40 dias, ele só vai receber então o seu salário após esses 40 dias? Ou eu poderia pagá-lo mensalmente e depois eu pago o restante proporcional de acordo com o que ele trabalhou? Essa é uma outra discussão, como que deve ser feita a sua remuneração. Ainda também não temos um posicionamento sobre isso. Alguns autores vêm entendendo que deveria ser mensal e não apenas ao final da realização da atividade. Um outro ponto é a rescisão do contrato de trabalho. Como ela seria calculada? Aqui já fica um pouco mais tranquilo, porque a rescisão do contrato de trabalho ela vai ser de acordo com as verbas que ele recebeu nessa relação. Então, será mais proporcional ao tempo trabalhado por esse empregado ou por esse trabalhador. Então, vocês entendem que nessa modalidade, até mesmo com relação à terminologia adotada, há aí uma certa confusão. Por quê? Quando eu falo em trabalhador, não há a constituição de um vínculo empregatício. E no contrato intermitente, no trabalhador intermitente, acaba se falando nessa constituição desse vínculo empregatício, até porque eu estou falando numa modalidade de contrato. Então, veio uma certa mistura por parte da reforma trabalhista, onde não trouxe maiores definições ainda sobre esse assunto. Então, muito tem se discutido como será a prática do contrato de trabalho intermitente relacionada a esse trabalhador intermitente. Por enquanto, esses são alguns direcionamentos que nós temos. Precisaremos aguardar novos casos, até mesmo decisões dos tribunais, direcionamento por parte do próprio Ministério do Trabalho, também do TST, para que eles nos informem como deverá ser a aplicação dessa legislação criada em um caso real. Como que eu vou transformar isso que foi colocado na teoria para a realidade, para a prática trabalhista. Esse então foi o nosso primeiro vídeo aqui da nossa webséries. Eu espero ter esclarecido um pouco mais sobre esse ponto, essa alteração com relação à reforma trabalhista, e eu espero vocês no nosso segundo vídeo. Até mais!